E no vídeo de hoje vamos analisar uma das principais indústrias químicas brasileiras atuando tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, atendendo também outros países da América do Sul. Então é claro que nessa análise a gente vai ver a empresa Unipar Carbocloro e seus resultados mais atualizados. E se vocês têm dúvida se vale a pena investir na Unipar ou não, esse vídeo de análise pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos e, claro, não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, então não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Unipar. E nesse vídeo de análise eu vou trazer uma breve história da Unipar, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, seu resultado mais atualizado, histórico completo da sua receita, lucros, fluxo de caixa, endividamento e no final da análise aqui eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Unipar. Então fica aqui até o final de nossa análise. E cara, agora eu falo sério mesmo com você, se você quer aprender a investir na Bolsa de Valores, analisando ações, estruturando uma excelente carteira de investimentos própria, com excelentes ativos, acesse já meu treinamento no primeiro comentário fixado e com isso aí você vai aprender as técnicas e estratégias certas para se tornar um investidor completo de longo prazo, fazendo o que eu já faço há mais de 5 anos na Bolsa de Valores e tem dado muito certo. Vamos lá então, a Unipar é uma empresa brasileira do setor químico que foi fundada em 1969 e logo no início ela atuava com produção de cloro e soda cáustica. Quando foi em 1974, ela expandiu seus negócios com a produção de PVC. E em 2008, a empresa se fundiu com a Quator e aí ela se tornou uma das maiores empresas petroquímicas do país, com uma capacidade produtiva de mais de 1,6 milhão de toneladas por ano. Atualmente, a Unipar possui unidades industriais em Cubatão, Santo André, além de um escritório que tem em São Paulo, Tudo isso aí no estado de São Paulo, e a empresa produz e comercializa cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, PVC e outros produtos aí de origem mais química. Atualmente, a Unipar é controlada pela Vila Velha S.A. Administração e Participações com 58% das ações, tem o bilionário aí, Luiz Barsi, que todo mundo já ouviu falar, com 3,9% das ações, tem a Intermares Participações com 11,8% das ações, ficando 14,7% das ações ordinárias em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Unipar Carbocloro S.A. Códigos de negociação UNIP3, UNIP4 e UNIP6, fundação 1969, setor de atuação é o de materiais básicos, segmento químicos, segmento de listagem, é o segmento tradicional, ou seja, é o nível mais baixo de governança corporativa que a gente tem na bolsa, free float total de 51%, apenas 80% de tag along nas ordinárias e 0% das preferenciais e o valor atual de mercado 7,4 bilhões. E a Unipar é uma empresa industrial que produz produtos para outras empresas que usam como matéria-prima os produtos aí comercializados pela Unipar. Basicamente, a Unipar ela pega água com sal, usa bastante energia para fazer a eletrólise da água, do sal, para confeccionar soda cáustica e alguns outros produtos de cloro e também PVC, resinas, produtos químicos em geral. Além disso, a Unipar também atua com energia elétrica. Ela possui uma usina termoelétrica movida a gás natural que gera energia elétrica e comercializa no mercado. E por fim, a Unipar ainda oferece alguns serviços de logística e transporte, além de armazenagem de produtos químicos petroquímicos por meio de suas subsidiárias. Então aqui a gente já vê por alto que a Unipar é uma empresa assim mais predominantemente de commodities, ou seja, ela tem um comportamento mais cíclico. Quando o preço das commodities está lá em cima, está muito bom, a empresa vai bem, e quando caem os preços das commodities, a empresa também despenca com seus resultados. No quesito capacidade instalada, já no quarto trimestre aqui que a gente está vendo, o acumulado do ano, a Unipar teve um índice de utilização médio das unidades de 84%, que é 6 pontos percentuais acima do ano de 2021, já deu uma melhorada. A receita operacional líquida fechou o quarto TRI de 2022 com 1,4 bilhões, 26% a menos que o terceiro TRI, mas no anualizado ela fechou em 7,2 bilhões de receita operacional líquida, que é 16% a mais que o ano de 2021. Na repartição de receita operacional, a gente pode ver aqui que é 50% PVC, 37% soda cáustica, 13% cloro e derivados. O CPV aqui, o custo dos produtos vendidos, subiu em 15% entre 2021 e 2022 na mesma linha da receita e o lucro bruto, mas o que é bom aqui, o que é bem legal, é que a margem bruta ficou bem mais flat mesmo, mais ou menos no mesmo nível, mesmo com o CPV tendo aumentado. As despesas gerais e administrativas em 2022 foram de 508 milhões, ou seja, 24% a mais que em 2021, que inclusive se deu por um não recorrente
de um plano de concessão aí no valor de 31 bilhões. O resultado financeiro também finalizou 2022 com 328 milhões negativos por conta principalmente da variação cambial. Isso acontece porque a Unipar tem uma parte da dívida em dólar e nisso aí a dívida tem aquela marcação a mercado. Isso aí resulta num resultado financeiro negativo. O EBITDA de 2022 da Unipar também teve uma diminuição de 17% quando a gente compara com 2021 e teve um decréscimo de 14,2 pontos percentuais aí na margem EBITDA. Atenção para essa parte aí. E o lucro líquido da Unipar em 2022 foi de 1,3 bilhões, que é 33,4% inferior ao ano de 2021. Lembrando que o ano de 2021 houveram alguns efeitos não recorrentes que fizeram o resultado da Unipar subir e ficar lá no teto, aí dá um descasamento bem grande aí nessa parte, fica parecendo que o resultado de 2022 foi até ruim frente a 2021, só que não foi bem isso não. Ainda em 2022, a dívida bruta da Unipar finalizou em 1,4 bi, que representa uma redução de 5,6% frente ao ano de 2021, e o fluxo de amortizações das dívidas é bem no longo prazo mesmo, então a empresa consegue ir levando tranquilamente esse nível de endividamento que ela se encontra. O fluxo de caixa fechou 2022 com 1,4 bi de posição, mas o que pesou mesmo aqui foi o caso aqui, as recompras e os dividendos que a Unipar distribuiu, que foram muito altos ao longo do ano de 2022. Não é à toa que ela chegou também a ficar com um dividend yield de 19 ou 20%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está em torno do seu 19% de dividend yield. Ela em 2021 e 2022 distribuiu muitos dividendos mesmo. E falando em dividendos, temos até aqui os dividendos de 2022 que representaram 96% do lucro líquido ajustado da Unipar, que é bastante coisa. Agora que a gente passou o resultado trimestral, vamos à nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida, que é até crescente. Você pode até ver aqui que em 2019 ela deu uma leve abaixada, porque as commodities que a Unipar é dependente, eles estavam sofrendo bastante em termos de preço na época, aí o resultado da empresa foi lá embaixo. Mas nos anos posteriores ela vem aumentando sua receita até fechar 2022 com 7,2 bilhões de receita líquida. E agora vamos passar para o lucro líquido, certo? Na verdade não, vamos para o EBITDA, porque o lucro líquido acaba tendo bastante distorções, porque ela tem aquela marcação a mercado das dívidas, entra no resultado financeiro, e aí é bom a gente analisar pelo EBITDA, mesma coisa que a gente faz aqui com a análise da Klabin. Inclusive, se você quiser assistir, eu vou deixar no card aqui para você ver a nossa análise da empresa Klabin. Mas no caso aqui da Unipar, o EBITDA dela tá até bom, lembrando que 2019 foi um ano também mais atípico para ela, as commodities estavam lá embaixo, e já no ano de 2021 tiveram aqueles não recorrentes resultados, então foi lá em cima, mas agora já retornou para os seus patamares tidos como normais, e o ano de 2022 foi até bom em termos de EBITDA, finalizando em 2,6 bi de EBITDA. Agora já no FCO, o fluxo de caixa operacional também está bem tranquilo aqui, continua gerando bastante caixa operacional. E em relação ao seu endividamento, fechou 2022 com 1,4 bilhões de dívida bruta, mas a Unipar não tem praticamente nada de alavancagem, ficando aí no zero em relação à sua dívida líquida EBITDA. E antes da gente ir para o nosso checklist final, eu deixar a minha opinião sobre investir na Unipar. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, assim você não perde nenhuma análise e ainda me ajuda bastante aqui no YouTube. E a primeira coisa do nosso checklist é a governança corporativa, que inclusive é o ponto que existem muito mais contras do que prós. E a primeira coisa aqui é o segmento de listagem, que está no nível tradicional, ou seja, é o nível mais baixo de governança corporativa da nossa bolsa. Tem apenas 80% de tag along nas ordinárias, 0% nas preferenciais em pleno 2023. Tem um free float total até que bom, mas o free float das ordinárias é muito baixo, apenas 14,7%. Remuneração dos executivos também historicamente sempre foi mais alta, mesmo nos anos em que a Unipar não estava com bons resultados. Então é algo para se levar em consideração na tomada de decisão ao investir nela. Segundo ponto é a lucratividade, é uma empresa predominantemente de commodities. Então, quando as commodities, como eu disse, estão lá no alto, ela tende a lucrar bem, como aconteceu no ano de 2021, mas quando a empresa vai mal, também o resultado é bem ruim, como aconteceu no ano de 2019, e em 2022 ela teve até um bom fechamento de ano, sem muitos não recorrentes, mas o lucro dela depende bastante dos ciclos das commodities, e é por isso que eles dão uma boa variada ao longo dos anos, e tem que estar preparado para isso se for escolher ser acionista dela.
Nosso terceiro ponto é a geração de caixa. Nos últimos anos a empresa vem gerando bastante caixa, FCL Capex também está lá em cima. Além disso, a distribuição dos dividendos vem acompanhando também esse crescimento aí do caixa, que quanto mais caixa ela tem, praticamente ela distribui tudo para os acionistas. E o nosso quarto e último ponto aqui é o endividamento, e o endividamento da Unipar não está alto, né? Tem um período de amortização assim bem tranquilo, bem distribuído no longo prazo, o que é bom para a empresa. Então nesse quesito aí tá bem tranquilo, com uma dívida bem controlada. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre a Unipar depois dessa nossa análise aqui que acabamos de fazer. E bom, primeiro, a Unipar tem alguns pontos positivos, como a resiliência por conta dos produtos, né, que são os essenciais para várias indústrias. Ela também é a maior produtora de cloro e soda cáustica da América Latina e ainda tem um bom histórico de geração de caixa operacional, como a gente pode ver. Mas em contrapartida, ela também tem uma forte dependência do desempenho do mercado internacional, afinal é uma empresa assim, maior de commodities, né? Então tem aquelas variações, e ela também tem uma necessidade de altos investimentos para a continuidade da operação. Mas o que para mim pesa mais ainda em seu desfavor é na parte de governança, que ela está no nível tradicional, né, nível mais baixo, não tem TGA longo e remuneração dos executivos, tem um histórico de ser bem alto, então isso aí me deixa com o pé atrás, e acaba que tem muita gente investindo na Unipar só por conta do bilionário lá, o Luiz Barsi, que investe, e também por conta dos dividendos mais altos que a empresa ultimamente tem distribuído muito mais, né? Tem sido muito alto. Mas quando você for investir numa empresa, eu te falo aqui, analisa ela, entende bem do setor, não investe nela só porque o investidor A ou o investidor B tá investindo, não vai tipo assim pela cabeça dos outros, também não vai só buscando dividendos, realmente olha os fundamentos dela, que é justamente o que eu ensino. E por fim, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações e você quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.